Olá para você, telespectador, internauta, um ótimo 2016. E essa é a nossa primeira edição do ano e a gente começa com a corda toda falando sobre ciclismo. O nosso entrevistado de hoje é o José Cláudio dos Santos, mais conhecido como Facex. Ele é campeão brasileiro de estrada de 1999, é pentacampeão paulista de montanha e hoje ele preside uma associação que ensina crianças e jovens de 3 a 17 anos a pedalar. Você quer conhecer essa história? Não saia daí porque o Ponto de Vista começa daqui a pouco. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra, estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. Bem-vindo ao Ponto de Vista, José Cláudio, ou você prefere Facex? Eu acho que o Facex ficaria muito bem, viu, também, cai muito bem. Agora me conta a história desse apelido, por que Facex? O Facex começou no meados de 92 aí, né? Eu trabalhava numa faculdade que tinha esse nome e essa faculdade me patrocinava. Então, e nosso uniforme, o uniforme que eu usava era azul e branco com os detalhes Facex, e era muito parecido com a marca de bicicleta aqui do país, né? E aí o pessoal, pô, mas quem é esse atleta? Não, é o Facex. Então pegou e aí eu adotei esse nome e segui carreira com ele, me trouxe muito sucesso também, entendeu? Então, carinhosamente, Facex hoje aí, nacional até fora do país. Se perguntar por Cláudio, pô, mas Cláudio eu não conheço, mas Facex sim. Então, você falou que você trabalhava nessa faculdade, o que você fazia lá? Eu era office boy, trabalhava na parte de escritório também lá com o pessoal, mas a minha função dentro da empresa era ser boy mesmo da faculdade, né? E eu sempre gostei de esporte e, pô, eu vi nessa situação, tava trabalhando numa faculdade e ter o esporte junto, eu falei, pô, acho que é bacana. E eu levei isso para os diretores e eles falaram, não, vamos te patrocinar sim. E daí começou toda a carreira, entendeu? E aí eu acho que eu devo muito também esse nome a essa entidade, faculdade, mas eu acho que o nome Facex, ele me trouxe muita sorte ao longo da minha carreira. Então hoje tudo que eu assino Facex, tenho muito orgulho de estar representando, levando esse nome. Né? E te deu algum problema por conta do seu nome de uma empresa? Porque de repente você tem um outro patrocinador e ele não... Não, poxa, o Facex é o nome de uma outra empresa, isso te deu algum problema em algum momento? Não, por incrível, assim, não me trouxe nenhum problema não, me trouxe sim muitos benefícios, como eu mencionei, né, porque até a própria empresa, a faculdade no caso, falou, nossa, legal, esse é o nome que a gente tem que ter mesmo, é um nome diferente, um nome que traz as pessoas perguntam, mas por que Facex? Então eu acho que o nome trouxe muitos benefícios, entendeu? E até hoje continua trazendo. E outra coisa importante, né? Você falou assim que a tua vida como ciclista, né? Os torneios começaram enquanto você pedalava aí pela Facex. Agora, qual foi o seu primeiro contato com a bicicleta? O meu primeiro contato com a bicicleta começou por volta dos anos 90, né? Eu sou de uma família muito simples também e sempre gostei de praticar esporte, mas a questão mesmo era muito difícil. Pô, você jogar bola, ou ser jogador de vôlei e tudo mais, e outras coisas. Então, a bicicleta, para mim, ela começou da seguinte forma. Aos domingos, eu tinha uma bicicleta muito simples e ia até um parque do Ibirapuera ou alguma coisa muito parecida. E aí eu via aquele ciclista nas estradas, nas rodovias. Eu falei, poxa, um dia acho que eu vou ser ciclista, porque eu achava muito interessante quando
passava um ciclista por mim, ele me cumprimentava. Então eu achei isso uma coisa muito legal do esporte. E aí eu falei, acho que é a hora de entrar nessa empreitada, tentar ser um ciclista de ponta, né? E acabei indo até a Federação Paulista, onde que eu colhi essas informações e levei isso para a empresa e ele falou, vamos patrocinar você sim. E aí foi só uma pontinha, porque foi muito rápido. Eles me patrocinaram no ano de 96. O ano de 96 eu andei muito bem já como amador, né? Já o ano de 97, já também como amador também, já tive uma postura diferente dentro do pelotão. Já em 98 eu passei a profissional. Então foi uma carreira muito rápida para chegar ao profissional. E em 99 eu tive que me desligar da empresa porque questões mesmo profissionais do esporte me impedia isso, né? Você conseguiu então viver de esporte Sim, durante esse sim. período que você se desligou da empresa? Sim, é tanto que quando eu cheguei para comentar isso com a Facex, com o proprietário da faculdade, ele falou, não, mas poxa, ciclismo só dá dinheiro na Europa. No Brasil, o esporte no Brasil é muito difícil. Eu falei, não, mas é para lá que eu vou. Mas eu não tinha nem essa noção que eu iria para a Europa. Então, quando eu me desliguei da faculdade, que eu fui contratado pela equipe de Guarulhos na época, Guarulhos era a capital do esporte há uns anos atrás, e tinha uma equipe muito de ponta na cidade. Eu fui contratado pelo técnico Ricardo Gava. Ele teve uma corrida aqui na cidade, na Paulo Facini, e eu ganhei essa corrida, e aí estava o secretário de esporte, e aí esse técnico da equipe, o senhor Ricardo Gava, falou, olha, eu preciso contratar esse atleta. Então me fez uma proposta muito boa, eu levei isso, falei para a faculdade, estou de sair. Não, mas você não pode fazer isso, nós vamos te dar aqui bolsa de estudo, toda essa questão. E eu falei, não, mas eu tenho um sonho e eu acho que chegou a hora. E nesse ano mesmo, de 98 para 99, eu me destaquei com um título de... o Paulista já tinha ganhado, né? O Campeonato Paulista já tinha ganhado. Campeonato Paulista, essa medalha bonita aqui foi de 97, é isso? Exatamente. E você ganhou em que categoria? Explica pra gente. Eu ganhei na categoria aspirante. Na aspirante é uma categoria de divisão do profissional, entre o amador e o profissional. Depois dessa categoria é só o profissional. Então eu ganhei com facilidade, inclusive foi no Pico do Jaraguá, foi numa segunda-feira, eu lembro até hoje, tá? Tinha tudo para mim não ir, porque eu trabalhava, mas eu pedi essa liberação junto à empresa, então eles me liberaram e eu venci essa prova. Foi a chegada no alto do Pico do Jaraguá. E aí já em 99 foi o grande ouro, que foi ser campeão brasileiro de estrada. Uma prova difícil, com 180 quilômetros de corrida, as melhores equipes do Brasil, né? Onde foi realizada essa prova? Em Americana. Foi realizada em Americana. E eu ganhei essa prova por Guarulhos, já defendendo o município de Guarulhos, e aí, assim, foi um título inédito, o município não teve esse título também, tá? Eu sou o único que defende esse título no município, e quando eu ganhei esse título em 99, Campeonato Brasileiro, me abriu muitas as portas, e aí foi onde eu fui contratado para correr na equipe europeia também, no ano 2000 já. Então, assim, hoje eu vejo que foi muito rápido, na época eu não achei que foi nada muito rápido, mas foi muito rápido a ascensão que eu tive dentro do ciclismo, justamente por essa esse destaque que eu tinha na montanha, de ter uma qualidade muito superior aos demais adversários. Então, quando pegava uma serra, exemplo, a Serra de Santos aqui, então eu tinha muita facilidade para ter destaque naquele percurso, naquele determinado. Então, começava embaixo junto com 100 atletas, chegava no alto em primeiro com uma certa distância. Então isso me fez ter o título no Brasil de 5 vezes campeão paulista de montanha, mas também ser considerado como um dos melhores escaladores do Brasil, um dos melhores montanheiros do Brasil, montanhista, tem gente que fala montanhista, outros montanheiros, escalador. Então, durante alguns anos eu reinei dentro dessa categoria de montanheiro, né? Que beleza. E você também foi campeão da primeira edição da Volta Ciclística de São Paulo. Conta pra gente como é que foi, que super importante. Só explica pra gente como que é essa Volta Ciclística, quantos quilômetros e como foi essa experiência. A experiência foi fantástica, viu? Olha, ser campeão da Volta Ciclística foi a primeira edição. A Volta Ciclística, em 2004, ela teve um total de 10 etapas, passando por todas as cidades paulistas, todas as cidades maiores a gente passou aí, e teve um percurso em torno de 1.200 quilômetros de corrida. Então, nessa época eu defendia não uma equipe já do município, eu já defendia uma equipe da cidade de Santos,
chama Memorial, uma equipe de tradição. E aí a gente começou essa volta ciclista saindo de Interlagos, com o prólogo Interlagos, e largamos aqui da Polícia Rodoviária aqui na Ayrton Senna, sentido São José dos Campos, e aí fomos percorrendo o estado. E a gente não tinha nem condições de ganhar, assim, condições de ganhar, eu não era favorito, mas a gente fez um trabalho, a equipe em si, que era com 6 atletas, a gente fez um trabalho e conseguiu, uma semana depois, chegar na cidade universitária com esse título de campeão da volta ciclística por equipe e também classificação de montanha. Então foi um título que até hoje eu memoro muito, porque foi a primeira volta ciclística, que hoje está na 11ª edição já esse evento, né? Isso foi em 2004, a gente está em 2016. Exatamente. E você tem 38 anos e já pendurou a sapatilha, que é a expressão que vocês utilizam para se aposentar. Por quê? Então, eu até brinco com um amigo meu que é aqui da cidade, que inclusive ele fez parte desse título em 2004, que é o Antônio Nascimento, também é um grande ciclista. Eu, há uns anos atrás, eu comentava com ele, olha, eu vou correr até os 40 anos e eu acho que aí eu encerro a carreira tranquilo. E ele falava para mim, não, eu vou no máximo até os 36. Por conta desses projetos novos que a FASEX tem, através da entidade, eu fui obrigado a ter que encerrar a carreira mesmo em 2011, aos 34 anos, e esse meu amigo está aí, vai até aos 40, então invertemos os papéis aí. Mas assim, eu encerrei a carreira também num momento assim, oportuno. Por quê? A gente tem outros projetos que eu vou até divulgar aqui, que faz parte da ONG, que hoje eu sou o presidente dessa ONG, né? Que é a ADEF, a Associação Desportiva FASEX. E por conta da demanda de trabalho, eu já tinha percorrido todo o território nacional, América do Sul, Europa, também fiz parte da seleção olímpica e tudo mais. Então, assim, eu falei, poxa, não adianta eu querer mais, sendo que outra parte precisa dos meus trabalhos, que seria a entidade no caso, que a gente tem aí o Circuito Montanha de Ciclismo, uma prova que sai aqui da cidade também, que é a gente que realiza, a própria Escola de Ciclismo Giro Livre, que é um trabalho social com as crianças, que a gente atende. Então eu falei, poxa, eu acho que chegou o momento certo de parar para dar continuidade. Não parar eu estou envolvido mais ainda do que quando eu era atleta. Eu acredito hoje que eu estou muito mais envolvido, engajado nessa questão também social, mas também nessa questão também de profissionalizar o esporte, principalmente o ciclismo e a bicicleta de um modo geral. E vamos falar um pouquinho, já que você mencionou a associação, vamos falar um pouquinho do trabalho da Giro Livre. Você ensina crianças a dar as primeiras pedaladas. Conta pra gente como que é isso, como que funciona esse trabalho. Então, esse projeto, ele começou assim, muito lá atrás. Quando eu comecei a carreira de ciclismo, com uma bicicleta muito simples, eu consegui chegar. E aí, tantas coisas que o esporte me deu de bom, de ser uma pessoa melhor, de poder ver o mundo de uma forma melhor, eu falei, poxa, eu acho que a gente pode criar alguma coisa a mais. Então a gente viu que hoje essa questão social está muito em evidência. Então por que não a gente não criar um núcleo para ensinar essas crianças a ter uma noção como é o trânsito, como é essa educação de não jogar o lixo na rua, de ter também, conhecer o esporte um pouco mais a fundo. Então eu falei, poxa, eu acho que chegou a hora da gente criar uma escola de ciclismo. Essa escola de ciclismo, como que ela funciona? A gente tem aula 3 vezes por semana, tem um núcleo dentro da base aérea, e o núcleo na Baquirivu, na marginal da Baquirivu, que a gente faz lá a interdição da pista, e a gente faz essas aulas. Essas aulas são praticamente o quê? A gente leva as crianças com as bicicletas do projeto, com capacete, colete, as bicicletas, todas as bicicletas equipadas com marcha. A gente fornece um kit lanche também, e a gente passa um pouco dessa noção, que é o ciclismo, mas que é também a questão de pegar uma bicicleta e você ir numa rodovia ou numa avenida sem ter esse prévio conhecimento, porque é muito perigoso também. Hoje a gente tem essa questão da ciclofaixa, ciclovias, questão mobilidade urbana toda envolvida aí, mas a gente sabe que também falta muito trabalho de passar a informação correta e também orientar que essas pessoas usem a bicicleta de uma maneira correta.
E também descobrir novos talentos, sim, para a equipe profissional. Também tem esse objetivo também, entendeu? Vocês também têm o intuito de formar atletas. Com certeza. Mais do que formar um atleta, formar um grande cidadão. Eu acho que essa é a mensagem que a gente tenta passar, a gente passa dentro do projeto. Se a gente conseguir desses 100, 130 que a gente atende hoje, tem 130 alunos, se a gente conseguir desses 130 tirar um ou dois atletas que venha a ser um atleta de nível nacional até internacional, a gente ganhou muito. Mas a grande missão é passar esse conhecimento de cidadania, sabe, de respeito, conhecer por que a bicicleta tem certas prioridades, o carro tem outras prioridades. Então, essa é a grande missão do projeto, que está sendo um sucesso muito bacana. E conta pra gente, né? Eu imagino que as pessoas que estão assistindo, de repente, podem ficar interessadas, querem, poxa, vou colocar meu filho aí nessa escolinha, ele aprender a andar de bicicleta. Quais são os requisitos para poder participar do projeto? Os requisitos são muito básicos, tá? A criança tem que estar estudando na rede estadual, municipal, particular, estudando, ter boas notas. E também, assim, a gente pede para fazer um cadastro junto à entidade. Essa pessoa faz um cadastro e a gente define o horário. Se a criança estuda de manhã, ela vai fazer aula no período da tarde. Se estuda de tarde, faz no período da manhã. Tudo gratuito. Não se precisa pagar nada por isso, tá? É um projeto totalmente gratuito. A gente consegue fazer essa fusão. A criança, mas eu preciso pagar, preciso comprar. Nada. É totalmente isento. Não precisa nem taxa para nada. É só preencher, mas a criança precisa estar sim fazendo estudo, e a gente acompanha também o boletim de notas lá para a gente ver como que está a evolução da criança, mas é muito simples para fazer parte do projeto. E como que ela pode fazer o contato com a associação? A associação ela tem um site hoje que chama www.adfacex.org.br. Lá a gente tem nossos contatos, mas a gente também está instalado aqui na Praça 8, e aí na Rua Teixeira Soares, número 250, bem pertinho da Praça 8. Então, a gente vai se espalhando, né? Então, a pessoa procurou a gente, leva os documentos que a gente pede, de praxe, RG e tal, essa questão da escola, e já estar fazendo as aulas conosco. Então tá ótimo. A gente vai fazer um pequeno intervalo, porque tem muita coisa para falar ainda sobre ciclismo, e a gente volta daqui a pouquinho com o Facex e também conversando sobre esse assunto tão gostoso nesse ano olímpico, ano de Olimpíadas no Rio de Janeiro 2016. A gente volta já. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. De volta com o Ponto de Vista, eu entrevisto o ciclista Facex. Facex, além da escolinha de ciclismo, você também é diretor esportivo do Pro Cycling Team ADF. Conta pra gente como é que funciona aí esse grupo de ciclistas profissionais que você aí conduz, que você ajuda do ponto de vista técnico também. Então, a Pro Cycling Team ADF, ela foi fundada também em 2009, né? E eu fiz parte, cheguei a correr pela Pro Cycling Team aí. A gente começou um projeto pequeno, eu e mais 4 ciclistas, então a gente ia para algumas competições aí, e aí eu vi a necessidade da gente estar ampliando essa equipe. Ampliando de que forma? Buscando mais recursos, patrocinadores, e também fazendo disputa de campeonatos de uma qualidade maior, campeonatos de outros níveis. E aí em 2009 a gente fez essa temporada, 2010 também, só que 2011 foi o ano que eu encerrei minha carreira pela Pro Cycling Team. E de 2012 para cá
o que a gente fez? Eu peguei a ProCycle, tinha ADF, a gente busquei novos parceiros, a questão de diretores também, mecânico, massagista, assessor de imprensa, e a gente começou a mapear os campeonatos que a gente ia participar, as voltas ciclísticas internacionais, que era o grande objetivo. Antes disso, era muito difícil a gente participar por conta de estrutura mesmo. Você precisa ter uma estrutura que abrange esses eventos, e a gente ainda não tinha. Então, encerrei a carreira em 2011, já em 2012 a gente iniciou um trabalho de parceiros, patrocinadores para manter essa equipe, que tem um custo alto também, tá? De mais ou menos quanto? Só para as pessoas terem uma ideia. O custo hoje para se ter uma equipe nível nacional é em torno de R$500 mil ano. Menos disso você fica um trabalho muito pequeno, você não consegue ter uma representatividade grande de expressão. Então, você precisa ter no seu caixa em torno de R$500 mil. E quantos atletas hoje vocês têm na equipe? Hoje o time é formado por 8 atletas, né? Já chegou a ter 10 atletas, a gente fez algumas mudanças, hoje ele é representado por 8 atletas. Inclusive, esse ano a gente está com uma sessão muito boa, que eu vou até deixar o convite para vocês aqui também, a gente vai estar fazendo um coquetel de lançamento do time, vamos ver a data, mas a gente contratou um atleta estrangeiro para defender o time esse ano, um atleta de ponta da América do Sul. Então, além disso, a gente está com um trabalho, atletas novos, que tem uma idade no máximo até 24 anos. A gente tem atletas da cidade aqui, a gente tem 3 atletas com essa idade, 4 atletas com essa idade até 24 anos, que é a nova geração de atletas profissionais. Então, a gente está conseguindo fazer esse intercâmbio entre atletas mais experientes, atletas que estão chegando agora, para dar esse sangue novo, né? E esse ano a gente tem muita coisa que o time vai participar, muita coisa mesmo. A ProCycle Team, ela tem uma estrutura já comparada às equipes grandes do nosso país. Agora sim, esse atleta estrangeiro que vem, já dá para contar o nome pra gente, o país de onde ele vem? Já, eu mandei, já firmamos o contrato, tá? O contrato já está com ele, inclusive ele é colombiano, tá? A Colômbia, ela tem uma repercussão muito forte, ela tem um domínio muito forte no ciclismo de estrada, ciclismo de pista, assim, é um país que faz muito à frente. Ele é colombiano, o nome dele é Wilson Ramiro Rincon, é um atleta de expressão também, com muita experiência, já esteve no Brasil 2 vezes defendendo os times da Colômbia que veio participar de provas internacionais aqui dentro do nosso país. E ele, quando viu a estrutura da ProCycle Team ADF, ele falou, poxa, eu acho que vale a pena a gente conversar e tentar uma coisa com essa equipe na América. Ele também visa os Jogos Olímpicos, por isso ele também viu essa oportunidade. E a gente está muito contente de ter um atleta desse calibre no nosso time para orientar também esses atletas mais novos que têm a idade aí de 24, 23, 24 anos, que são atletas considerados para a modalidade, são novos. O ciclismo é um esporte que você pode ter até 40, até mais idade, você consegue ter um desempenho. Então, a gente está muito feliz pelo que está sendo projetado esse ano para a equipe fazer essa temporada, levando o nome da cidade em primeira instância. Isso também é uma coisa que a gente se preocupa muito. Quando a gente está em outras cidades ou até em outro país, da onde que é a equipe? É da cidade de Guarulhos, entendeu? E dá um exemplo de um campeonato que vocês vão participar esse ano que já está certo. Olha, já está certo esse ano, a gente vai participar de 6 voltas ciclísticas. A primeira volta ciclística que a gente vai participar esse ano é a Volta Internacional do Rio Grande do Sul, em torno de 1.000 quilômetros também. Então, começa em abril, lá no Rio Grande do Sul. Logo na sequência, a gente tem a Volta Internacional de Santa Catarina também, essa questão de quilometragem. Depois, a Volta Internacional do Paraná também. Mais para baixo, a gente tem o Tour do Rio de Ciclismo. O Tour do Rio de Ciclismo hoje também é uma corrida de grande expressão. Justamente onde que é a capital do esporte mundial, que é o Rio de Janeiro, a cidade olímpica. Então, a gente tem um Tour do Rio de Ciclismo. E nossa equipe também vai participar desse tour, que aí é onde que vai abranger muita coisa também. E a Volta Ciclística Internacional do Estado de São Paulo. E outra volta que nós vamos falar no final do programa. A gente vai falar mais para frente. Você acabou de falar do Rio de Janeiro como aí a capital dos Jogos Olímpicos, vai ser
a sede dos Jogos Olímpicos de 2016. Conta pra gente quais são as chances do Brasil no ciclismo neste ano, nas Olimpíadas. Olha, eu até mencionei, acho, fora do ar aí, assim, a Olimpíada, eu acho que ela é muito bom ter a Olimpíada no nosso país, sim. Eu não estou criticando as Olimpíadas, mas eu acho que se a gente tivesse criado uma base melhor para os atletas, um trabalho a longo prazo, a gente ia colher frutos muito mais positivos e uma expressão muito grande. Eu vejo isso pela modalidade de ciclismo. No ciclismo, o Brasil tinha direito a 5 vagas, saiu agora a classificação, só conseguimos 2. Então, eu acho muito difícil a gente conseguir uma medalha. Eu até tinha esperança de que a gente conseguisse alguma medalha na modalidade, porque você vê, é um esporte que distribui, se não me falha a memória, ele distribui 54 medalhas, 54, então é muita medalha. É uma questão, então, nas provas de estrada, a gente tem direito a 2 vagas, poderia ter 5. Como eu mencionei o caso da Colômbia, a Colômbia tem as 5 vagas, e não é um país olímpico. A gente está com essas 2 vagas. Questão da pista também, vai sair as vagas na questão da pista, mas é muito difícil também. Os atletas que vão compor a seleção ainda não foi definido, mas todos eles eu tenho um bom relacionamento e sei da qualidade de cada um. Mas infelizmente a Europa e outros países estão muito avançados nessa questão. E aí o ciclismo, ele possa ser que a gente ganhe sim uma medalha, mas é bem difícil. Você acha que, por exemplo, o fato do Brasil sediar os Jogos, né, no caso do Rio de Janeiro sediar os Jogos, isso traz um pouco mais de visibilidade para esportes que não, né, aqueles esportes que já têm bastante visibilidade no Brasil, como o vôlei, o futebol, até a ginástica artística, né, o Brasil foi campeão aí nas últimas Olimpíadas? Eu acho que traz sim, essa visibilidade sim, acontece sim. Mas o que a gente mais, eu vejo por esse lado, por estar trabalhando na modalidade, e não só na modalidade de ciclismo, mas tantas outras modalidades acontece isso. Eu acho que precisava mais a cultura, as pessoas têm uma cultura, a informação chegar de que maneira para as pessoas. Poxa, a cultura esportiva, isso a gente não tem, infelizmente a gente não tem. Como que funciona essa cultura esportiva? Eu acho que quando se tem um evento, mas vai ter um evento tal, às vezes a pessoa mora na rua ou mora perto do ginásio esportivo, a pessoa nem sabe que está tendo um evento esportivo daquela magnitude ali naquele espaço. Então, precisava criar uma cultura, e essa cultura sim ia ser ampliada para as gerações futuras, que é o caso que a gente faz da escolinha. Então, na escolinha a gente mostra, olha, o ciclismo é isso, isso e isso. Então, as criançadas não entendiam nem o que era uma bicicleta de corrida. Tem muita diferença uma bicicleta de corrida para uma bicicleta normal. Por exemplo? A bicicleta de corrida, ela já tem um trabalho muito artesanal, pesa menos de 7 quilos. Uma bicicleta tradicional pesa em torno de 20. A diferença é muito grande. Então, essa cultura, eu acho que se tivesse um trabalho muito antecipado dos Jogos Olímpicos, a gente teria, sim, outras fontes de empresas também querer patrocinar esportes. Então a gente coloca da seguinte maneira, eu vejo que o que pode melhorar muito o nosso país também é a questão do esporte estar junto com a educação. Isso amplia demais as questões sociais do nosso país. E também é essa questão de ter essa cultura, inserir, que as pessoas vão entender mais. Poxa, o cara é ciclista, eu vou respeitar ele, mas pô, aquele cara joga vôlei, que legal, eu vou lá assistir. Eu entendo do vôlei, eu entendo de ciclismo, eu entendo de natação. Quando você fala de cultura, a gente está vivendo um momento aqui do ladinho, na cidade de São Paulo, em que se está ampliando o número de ciclovias, ciclofaixas por toda a cidade. São, acho que mais de 340 quilômetros aí de ciclovias foram, enfim, implantadas nos últimos anos, né? É uma coisa bem específica da gestão atual da Prefeitura de São Paulo. Você acha que isso pode fazer uma diferença, por exemplo, pode aumentar também o destaque do esporte, ou seja, aquela pessoa que anda de bicicleta de final de semana, ou então que vê outras pessoas andando, será que isso pode estimular, por exemplo, o ciclismo? A gente pode, de repente, formar mais para frente campeões a partir dessa intensificação das bicicletas como meio de transporte? Olha, eu acredito que sim. Essas questões da ciclofaixa, ciclovias, bem destacado por você, assim, está trazendo sim muitos adeptos ao ciclismo, sim, muito, muito, muito.
consegue sim criar esse elo, poxa, o ciclismo é legal. Mas da mesma forma que cresceu muito, a gente começa a ver, a perceber o tanto de cultura que falta, a questão da pessoa saber andar, que às vezes a pessoa está andando na ciclofaixa ou na ciclovia, ela vai para um espaço que não tem isso e aí acaba dando os acidentes graves. Então, essa questão da cultura, isso ajudou demais, não tenha dúvida, da ciclofaixa, ciclovia. Eu fiz um levantamento agora junto com a Federação Paulista de Ciclismo, que também ajuda a gerenciar a ciclofaixa e ciclovias da cidade de São Paulo, do estado, na verdade. A ciclofaixa, ciclovias da capital chegou a ter pico de 70 mil pessoas num domingo de sol. Então, assim, é significativo você ter um número de pessoas usando a bicicleta, pessoas que antes ia andar 2 km, ela ia de carro, porque ela tinha medo. Ela tinha medo de ir, então hoje ela se sente mais segura. Sem dúvida nenhuma, ciclofaixa, ciclovias, isso foi um ganho imenso para o ciclismo, para a questão da mobilidade urbana, assim, muito grande. Só que a gente precisa criar mais caminhos, mais rotas e também trazer essa cultura, fazer mais propaganda, investir mais, isso aí é a questão do respeito. A gente falou de uma cidade vizinha que é São Paulo, em Guarulhos, como é que fica a história? Como que é andar de bicicleta em Guarulhos? Dá para transformar a cidade, fazer com que a cidade seja uma cidade boa para se utilizar a bicicleta como meio de transporte? Olha, dá sim, inclusive eu tenho um projeto já lá, um script de um projeto para implantar uma ciclovia, estender essa ciclofaixa que tem aqui na Paulo Facini. A cidade, ela tem uma topografia um pouco diferente, tem bastante subidas, tal, então isso de um certo lado tem um pouco mais de dificuldade, mas a gente tem rotas alternativas para fazer ciclovias e ciclofaixas, estender isso. É possível sim, só que para a gente conseguir fazer todo esse trabalho, a gente precisa mapear os pontos, isso eu já tenho também, entendeu? É uma questão que amanhã depois, eu até gostaria de estar levando isso para a prefeitura, para os meios, para, poxa, que legal, você consegue ver que aqui é possível implantar uma ciclovia, ciclofaixa? Sim, é possível sim. E eu acho que a cidade de Guarulhos merece e tem que ter, porque é uma cidade de entrada do nosso país, estrangeiro, todo mundo que vai chegar a São Paulo tem que passar por aqui. E eu acho que não há nada mais legal de você, pô, quando a pessoa chegar no aeroporto, você fala, aqui tem ciclofaixa, aqui tem ciclovia, que bacana. E também, a partir desse ano, vai ter aí a primeira Volta Ciclística Internacional de Guarulhos, que é um evento que a equipe, né, que você gerencia, está promovendo. Conta pra gente como que vai ser essa volta ciclística, qual que é o roteiro, quem que vai participar? Então, exatamente. Olha, eu tô muito assim feliz por estar realizando essa primeira Volta Ciclística Internacional da cidade de Guarulhos. É um evento que há 3, 4 anos atrás eu comecei a estudar ele, ver a possibilidade de estar realizando ele na cidade. É um percurso diferente, inédito, nunca aconteceu isso aqui na cidade. Então, ontem mesmo eu fiz o percurso com o diretor de eventos da Federação Paulista, o percurso foi aprovado, porque tem uma questão também de segurança, foi aprovado. Questão de policiamento aqui na cidade, já tive contato com o mando da PM, que é o CPA M7, o 15º Batalhão, PRF, Guarda Municipal, Departamento de Trânsito, Tiro de Guerra. Então, todos esses meios estão alinhados e essa volta ciclística ela veio para fazer um diferencial, mostrar que a cidade tem condições de fazer grandes eventos esportivos. Já tem uma data e você pode falar rapidinho do percurso para a gente terminar o programa aí com novidade? A data está programada para 19 de março e 20 de março. São 2 dias de provas, tá? Uma prova de um prólogo, que é uma prova muito curtinha de circuito, só para definir ali, coisa muito rápida. E no domingo, dia 20 de março, o percurso. Qual que é a ideia do percurso? A gente vai largar de um shopping determinado aqui da região do Bom Sucesso. A gente está tentando esse contato via patrocínio também. E essa saída desse local, vamos pegar aqui o Trevo do Bom Sucesso, rodovia Presidente Dutra, um trecho novo que foi feito agora, rodovia Hélio Smith, até o primeiro terminal ali, acho que é terminal 3, retornamos, saímos na Dutra de novo, na Dutra entramos no anel viário, na primeira saída que tem para o anel viário, seguimos no anel viário que é a Tranquedo Neves, se não me falha a memória, o nome da rua lá da avenida, até a Vila Galvão. Na Vila Galvão tem a companhia da PM, retornamos nessa companhia pelo anel viário, saímos na Praça Quarto Centenário, Ponte Feiravante,
Ponte do Fioravante ali do ginásio, a Ponte Cidade Nova de Guarulhos, Ponte Estaiada, subimos a Ponte Estaiada, retornamos no Bosque Maia, pegamos a Paulo Facini voltando sentido Anel Viário, sentido Secap. No Secap finalizamos próximo a uma rede, um atacadista que tem ali próximo, que são 2 vias que tem, é o circuito fechado, onde vai percorrer mais 25 voltas. Então, o Guarulhos aí vai entrar na rota, né, das voltas ciclísticas aqui do estado. Muito bem, foi muito gostoso conversar com você e principalmente terminar o programa com essa novidade aí, incluindo a cidade no roteiro das voltas ciclísticas de São Paulo. Muito obrigada, Facex, pela sua entrevista. Obrigado, eu agradeço a oportunidade e deixo o convite também a todos que queiram participar dessa volta ciclística. E também quem não poder participar, mas de uma certa forma levar seu carinho, ir na beira da estrada, torcer pelos atletas. Vai ter atletas olímpicos na cidade, tá? Muitos atletas olímpicos, atletas internacionais dentro desse evento. Um evento inédito, ninguém paga nada, é só ir lá, bater palma, torcer, ter um contato muito próximo com esse atleta, sabe? É uma coisa inédita, então eu deixo esse convite para todos os munícipes que queiram acompanhar a volta ciclística e outros trabalhos que a equipe vai estar difundindo ao longo do ano. Então o convite está feito, agradeço também a sua audiência, lembrando que toda quarta-feira, depois do Jornal da Câmara, tem edição inédita do Ponto de Vista, aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania.